No começo desta segunda-feira, nesse começo de semana, as redes sociais preconizam que a vida deve ser um eterno parque de diversões, só alegrias, mas a vida adulta inclui muitos outros elementos e essa é a frase de introdução dessa obra literária que a gente vai falar agora. Vida mais leve traz reflexões para uma vida mais tranquila. Livro escrito pela jornalista, escritora e roteirista Márcia Cordeiro Moreira, uma querida parceira aqui da gente, do nosso programa, e também aqui da emissora. E a gente começa esse mês de agosto falando justamente desse tema, já trazendo uma boa dica de presente para o Dia dos Pais, né? Dia dos Pais vem aí. É uma grande dica, inclusive. Bom, e eu me recordo que a última vez que a gente conversou, Márcia, a gente falava sobre programas eleitorais. A gente pode considerar que você deu um giro de 360 graus agora com esse livro Vida Mais Leve, traz reflexões para uma vida mais tranquila. O que é que te motivou a escrever esse livro? Bom dia, muito bom tê-la mais uma vez aqui conosco. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos aí que escutam Bom Dia Feira. É um prazer mais uma vez estar aqui com vocês, conversando, né? Em breve espero estar aí na bancada com vocês, que ao vivo sempre é mais gostoso, né? Pois é, da última vez a gente conversou sobre o e-book, né, que eu lancei, como você lembrou bem aí, o manual de como fazer um programa eleitoral de rádio. E esse livro já vem num contexto completamente diferente, né? São 20 textos onde eu proponho reflexões de como a gente se manter equilibrado diante do estresse do dia a dia. E que atualmente não está fácil, né? Não está nada fácil. Esse livro, ele nasceu em função de uma vivência que eu tive, uma experiência que eu tive numa cidade do interior, uma cidade fora aqui de Salvador, que eu não gosto de citar o nome, porque não tem a ver com a cidade, tem a ver com um grupo de pessoas com as quais eu convivi e que eu enfrentei uma situação de isolamento, de tentativa de cancelamento, e que depois eu fui pesquisar que tem até um nome para isso, que se chama mobbing. O mobbing é um tipo de assédio moral que você sofre e que é de forma normalmente invertida, digamos assim. Porque quando a gente fala de assédio, você normalmente pensa numa função hierárquica maior, fazendo um assédio em uma pessoa que está numa função hierárquica menor, dentro de um organograma de trabalho, digamos assim. No mobbing, o que acontece é que um grupo de pessoas se une para desestabilizar uma outra pessoa que está hierarquicamente numa função de chefia. E foi o que aconteceu comigo. E eu nunca tinha passado por uma situação dessa, então para mim foi muito difícil. Eu sempre falo que eu tenho um privilégio, digamos assim, de ser uma profissional muito querida, muito respeitada. Então, para mim foi uma situação muito difícil, eu realmente não soube como lidar com isso. E me desequilibrou completamente. Me desequilibrou de uma forma tal que, assim, eu tive crise de labirintite, que eu nunca tinha tido na vida. Eu tive crise de herpes, que eu nunca tinha tido na vida. Então, quando eu cheguei ao ponto de ter uma crise de labirintite, eu falei, opa, eu preciso reencontrar meu equilíbrio. Eu não posso deixar em uma situação que eu estou passando, atravessando, ou que um determinado grupo de pessoas tire a minha paz e a minha estabilidade. E a partir daí eu comecei a fazer meditação, eu procurei Ho'oponopono, eu comecei a ler a respeito de saúde mental, equilíbrio, várias coisas, até realmente voltar a me sentir em paz comigo mesma. E comecei a fazer uma série de reflexões também, né? Assim, o que estava acontecendo comigo, por que aquela situação me afetava tanto, por que eu estava dando tanta importância à opinião daquelas pessoas, a meu respeito, a respeito do meu trabalho. E aí comecei a fazer essas reflexões e consegui realmente me reequilibrar. Saí dessa cidade, fui fazer trabalhos em outros locais e tal, e voltei para Salvador. Quando eu voltei para Salvador, eu senti necessidade de falar disso,
Mas eu não queria falar de uma forma que fosse biográfica, sabe? Olha, tal dia aconteceu isso assim, eu enfrentei isso, eu não queria isso. Eu quis falar sobre esse meu processo de reflexão a respeito da situação que eu estava vivendo. E aí eu comecei a escrever esses textos meio assim, como se fosse uma catarse, sabe? Precisava botar para fora, precisava falar. E depois que eu estava escrevendo, eu fui vendo que tinha um certo sentido naquilo que eu estava escrevendo, que de repente daria para fazer um livro e que talvez esse livro ajudasse outras pessoas que estivessem passando situações semelhantes. E aí, assim, foi que nasceu o Vida Mais Leve. Pois é, e é um assunto que eu arrisco dizer que poucas vezes, poucas épocas se falou tanto da necessidade de levar uma vida mais leve, né? De olhar para dentro de si. Você falou aí da Sim. questão da meditação, é um dos princípios básicos da meditação, isso, né? Você voltar para o seu centro, voltando-se para dentro de si, concentrando-se em si próprio, Exato. você conseguir aquela paz, aquela leveza que você precisa para a sua vida. Por que você acha que existe esse movimento nos dias de hoje? É a vida acelerada das pessoas? É a relação interpessoal cada vez mais complicada? Qual o grande ponto que faz com que seja tão necessário se falar disso nos dias atuais? Eu acho que digamos assim, um pouquinho de tudo, né? A situação que a gente vive hoje no Brasil e no mundo é uma situação extremamente estressante, né? A gente mesmo que trabalha com jornalismo, né? Que eu sou jornalista também, a gente é obrigado diariamente, a gente não pode simplesmente desligar e dizer assim, não quero saber de notícia. A gente tem que acompanhar, né? Então, você acompanha diariamente situações de violência, você tem a guerra acontecendo aí na Europa, mas que pode trazer, já está trazendo consequências para o mundo inteiro, né? Então, e a pandemia, eu acho que também foi uma situação que agravou muito essa necessidade das pessoas, né? A partir do momento que a gente se viu diante de um vírus que podia realmente matar, como matou muitas pessoas, mas graças à vacina conseguiu se frear essa situação. Mas ainda assim, né, a gente teve só no Brasil mais de 600 mil mortos. Isso tudo vai mexendo com a cabeça das pessoas, né? Você ter que ficar em isolamento, né? Quem levou a sério de ficar isolado, você não poder ver um parente, você não poder se encontrar com os amigos, você não poder sair na rua de forma absolutamente despreocupada. Então, isso tudo fez com que as pessoas ficassem mais em casa, se voltassem mais para si e para suas próprias vidas. Né? Tanto que a gente tem dados que apontam que justamente no período da pandemia, o índice de ansiedade, aumento do consumo de depressivos no Brasil e no mundo aumentou consideravelmente em função exatamente disso. Então, muitas pessoas que levavam uma vida, digamos assim, vazia, né? Mas que estava ali no agito do dia a dia, sai, vai para a rua, vai não sei o quê, não para pensar na sua própria vida, no que você está construindo, no que você está fazendo, né? De que rumo você está tomando na sua vida. Com a pandemia, muitas pessoas foram, de certa forma, obrigadas a fazer essa reflexão, né? E isso desestruturou muita gente. Então, as pessoas começaram a se voltar e a perceber a importância das amizades, né? De você ter uma família estruturada, de você ter boas amizades, do convívio, né? Das coisas que às vezes a gente não dá valor no dia a dia, né? Então, eu acho que a pandemia reforçou isso tudo e fez com que as pessoas se voltassem mais para essas questões.
Quando a gente fala vida mais leve, né, reflexões para a vida mais tranquila, a gente está falando também de formas de enxergar situações da vida, porque tudo é a forma que você enxerga também, né? A gente passa por tanta coisa difícil na vida, mas a depender da perspectiva que você enxerga em cada coisa, a gente sabe que a sua forma de agir e o quanto que aquilo vai te afetar também modifica com isso, né? Sim, com certeza, com certeza. O livro, inclusive, ele nasce com essa proposta. Eu digo sempre assim, eu não pretendo me tornar oráculo de ninguém, né? Mas, assim, não existem fórmulas. O Vida é Mais Leve, eu não estou propondo fórmulas. Eu estou propondo realmente reflexões sobre como você encara algumas situações do dia a dia. Algumas reflexões que eu fiz e que eu digo, eu estou compartilhando aprendizados. A minha intenção com o livro foi exatamente essa. Não apresentar caminhos no sentido, faça isso, ou são 20 passos para uma vida tranquila. Não é isso. São 20 textos que trazem reflexões diversas, né? E está dividido o livro em 4 capítulos. Compreender, aceitar, mentalizar e praticar. Justamente sobre esses 4 pontos que eu queria que você falasse pra gente, né? A importância de cada um deles. E seria mais ou menos nessa ordem cronológica também, né? Compreender, aceitar, mentalizar e praticar. Claro, como você disse, a gente não está falando de fórmula, mas pelo menos uma coisa que funciona para você e pode funcionar para outras pessoas, né? E com esses textos também, de modo que a pessoa pode buscar eu acho que talvez a chave seria uma paz interior, né? Porque quando você está em paz, Sim, você consegue lidar melhor com as situações. sim, sim. É esse equilíbrio que eu falo, né? Porque muitas vezes a gente busca instrumentos e ferramentas fora da gente, né, para lidar com a situação, mas o principal de tudo é você ter estrutura emocional, né? Estar equilibrado emocionalmente para você conseguir justamente enfrentar as dificuldades do dia a dia. E o que eu falo sempre é o seguinte: eu não estou propondo tapar o sol com a peneira, né? Vamos fingir que isso não está acontecendo, que está tudo lindo e está tudo ótimo, vamos pensar só positivamente. Não, muito pelo contrário. O que eu proponho no livro é justamente assim: você, apesar de estar no meio do furacão, saber que está no meio do furacão, você conseguir ter estrutura para passar por isso, né? Então, quando eu dividi o livro nesses 4 capítulos, é como se fosse realmente degraus que você vai atingindo, né? Então, eu falo assim: o primeiro capítulo, que é o compreender, é como se fosse a ficha está caindo. Você começa a ter consciência da situação que você está envolvido, né? Então, por isso, compreender, e nesse capítulo eu falo sobre limites, sobre nossas falhas, você vai se dando conta das coisas, né? Mas ainda você não tem uma consciência formada a respeito disso. Essa consciência vem a partir do momento que você aceita essa situação. Por isso, o segundo capítulo é o aceitar. É quando você justamente toma consciência, e aí eu falo sobre autoestima, paz consigo mesmo. Você toma consciência a respeito daquela situação, aí a ficha caiu, sabe? Depois vem o mentalizar, que seria um degrau seguinte. O que é o mentalizar? É justamente você começar a elaborar novos valores, novas perspectivas para a sua própria vida. Então, nesse momento, você começa a reformular a sua postura diante de si, diante da vida, diante do que você está enfrentando, né? E o último capítulo, que é o praticar, que o nome já diz tudo, né? É você colocar em ação todo esse processo que você passou e as decisões que você tomou a partir disso, do que você pretende mudar ou transformar na sua vida. Processo aí, compreender e aceitar talvez seja os pontos mais difíceis. Aí eu acho que sim, porque muitas vezes a gente está no meio de uma situação e a gente não se dá conta disso, né? A gente não percebe. Às vezes tem até pessoas, amigas, que tentam alertar a gente, tentam abrir o olho, mas você não está
se dando muito conta. E não só assim, o se dar conta não é só a respeito da situação em si, é também da postura da gente em relação a essa situação. Porque é aquilo como você falou no início, tudo muitas vezes é a forma como você reage à situação, né? Isso nas pequenas coisas do dia a dia, né? Se uma pessoa, por exemplo, se você dá um bom dia, assim, um exemplo muito simples, você deu bom dia para uma pessoa e a pessoa nem lhe respondeu, né? Aí você vai decidir o que é que você vai, como você vai reagir diante dessa situação, né? Você pode simplesmente ignorar, deixar para lá, a pessoa está de mau humor, é mal educada, o que seja, isso é dela, não faz parte de você, né? Ou você pode se irritar profundamente, se sentir ofendido, que a pessoa não lhe respondeu o bom dia que você deu, né? Ou você pode ficar magoado, querendo perguntar, meu Deus, por que a pessoa... Então, tudo é a forma como você vai reagir. E isso nas situações, desde as situações mais simples até as mais complexas. Então, o Vida Mais Leve é uma vida mais leve a partir de um processo de dentro. Maravilha. Márcia, eu queria encerrar esse papo sabendo como encontrar seu livro, né? Eu falei aí, dei até a dica, Dia dos Pais vem aí, né? A primeira coisa que a gente lembra logo é de uma data que se aproxima, né? Onde que a gente encontra seu livro? Então, o livro está à venda, pode ser no site estantevirtual.com.br, no site da editora borapublicar.com.br, certo? Também através do meu Instagram, quem quiser pode me seguir, eu estou falando muito a respeito desse processo de escrita dos meus livros, Márcia MM, que é de Márcia Moreira, Márcia MM número 8, que é o meu Instagram, e também tem o WhatsApp Business, que é o 71-3506-7369. Maravilha, muito bom conversar contigo, muito bom mais uma vez bater um papo com você. Vou falar até a próxima, né? Porque você é retada. Cada dia um livro diferente, cada dia é uma coisa diferente que a gente tem para falar com você. Mas muito bom a gente bater um papo sobre isso, começar a semana falando sobre isso, né? Começar a semana falando sobre ter uma vida mais leve, falando sobre buscar o centro de si próprio, né? Buscar de fato não saindo do eixo. Quem sabe a gente possa inspirar algumas pessoas que estejam ouvindo a gente agora no caminho pro trabalho, com o rádio ligado, ou começando o dia em casa acompanhando a nossa live, para começar a semana e ter uma semana diferente das outras a partir daí dessas reflexões. Acho que isso é que é o legado que seu livro e essas reflexões trazem, né? Obrigada, Fernando. E olha, eu tive recentemente fazendo um lançamento em uma roda de conversa em Coité, foi muito legal, né? E espero receber um convite aí de Feira de Santana para ir também aí fazer de repente o lançamento, conversar a respeito desse tema aí com vocês mais de perto, tá bom? Vai ser muito bom, sem dúvida alguma. Forte abraço, até a próxima. Obrigada, Fernando. Mais uma vez, um bom dia aí a todos. Conversamos então com a Márcia Corrêa.